Fala, galera. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 25ª reunião de mentoria, tá? Que acontece todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, se não mudar, mas desde sempre foi assim. E o objetivo de eu estar gravando isso aqui agora, sem os proprietários participando, interagindo, é porque a gente, por um erro de comunicação, eu e o Delton, a gente esqueceu de estar gravando aí a reunião para vocês. Então, a gente achou importante uma reunião seguida, depois da reunião das 14, tá comentando sobre o tema, tá passando para vocês sobre esse tema, que é um tema bem importante e é uma coisa que a gente sabe que vocês não podem perder, tem que ficar isso registrado. Então, trouxe para vocês aqui, gravando depois aí, fora dos bastidores, para trazer o máximo de conteúdo aí de uma forma bem rápida, para que você curta bastante o que aconteceu nessa terça-feira, 28/1 de 2020, tá bom? Senta aí, pega a pipoca que você vai curtir. Eu estou compartilhando com vocês agora a minha tela, tá? A única coisa diferente que vai acontecer da reunião das 10 horas é que vocês não vão conseguir interagir como a galera interagiu. Então, isso ficou bem legal, o pessoal participou bastante, colocou bastante ponto de vista diferente, então ficou uma coisa bem bacana. E você que não está participando das reuniões aí, está perdendo a oportunidade de evoluir bastante, porque cada coisa legal que a gente escuta, que só acaba enriquecendo mais ainda todo o contexto aí de empreendedorismo. Beleza? Então, o tema é exatamente esse. Gerei leads, e agora? Tão importante como gerar é aprender o que fazer com esses leads. Esse tema a gente trouxe para vocês devido... a gente fez uma imersão semana passada, né? Nós ficamos 3 dias aí concentrados na agência, então a gente fez bastante reuniões, a gente saiu para conhecer alguns clientes, né, da Joy, foi muito legal, o Coco, o Jefferson, o Delton, liberaram a gente, falou, cara, vamos para campo lá, vamos experimentar, e isso deu muito certo, trouxe para a gente tanta coisa legal para agregar para o serviço, e a gente entende que isso vai acontecer mais vezes aí como cliente oculto. Nós somos nas academias aí, testamos desde o atendimento, a plataforma, o sistema de vendas, então foi bem legal e bastante produtivo. Beleza? Continuando aqui, a primeira coisa que a gente traz para vocês aqui é um momento de estruturação. Tá? Então, a gente sentiu bastante falta disso. Um ponto A, um ponto B, da etapa número 1 à etapa número 10. Uma régua, uma timeline, como outras pessoas costumam colocar, não tem problema. Mas um ponto de partida onde todos entendam qual que é essa etapa 1, etapa 2, 3, 4, 5, até chegar na conversão de vendas. Tá? Então, rever a estratégia de atração é uma coisa bastante importante e tem que estar incluso nessa linha de tempo. É importante você entender o que você está gerando de conteúdo. Na reunião da manhã eu dei o exemplo de uma academia aquática. Então, por exemplo, eu estou levando conteúdo para topo de funil, a questão da correção da postura, a questão do nado, a questão da metodologia, a questão do sobrepeso, a questão da idade, a questão dos pais, a obesidade infantil, a depressão, a ansiedade, o medo do afogamento. Então, a gente começa a dividir os problemas que a gente resolve em etapa, né? Distribui isso para uma rede social em forma de conteúdo, então tem vários conteúdos ligados à mesma coisa, eu vou sempre alimentando aqueles conteúdos, para que depois eu entenda da onde nasceu esse lead. Tá? Então, ele já entra nessa timeline aí, porque a gente começa a identificar pela atração legal, pela atração correta, qual é o tipo de persona que a gente atrai com os nossos conteúdos, beleza? Isso é bastante importante para quando a gente for fazer uma estratégia de inbound, dê muito certo, tá? A gente consiga capitalizar bastante pessoas e trazer para a nossa plataforma, que é a nossa zona de controle, beleza? Depois disso aí, é entender o nível de compra que está cada lead. Então, é bastante importante também a gente ter essa consciência em que momento o Diego, que levantou a mão lá e pediu para receber um e-book, ele está. Será que ele está no momento mesmo de eu oferecer uma proposta para ele de academia? Ou será que ele está no momento de eu deixar ele com alguém especialista, seja do marketing, seja da vendas, seja do coordenador, e para ir nutrindo esse Diego, começando a mudar, fazer aquele mindset, começar a mudar aquele comportamento, começar a mudar o jeito dele pensar, usar gatilhos estratégicos, lembrando que a própria plataforma também tem um CRM,
para começar a trazer, a tirar aquele Diego da zona de conforto, gordinho que fica o dia inteiro sentado, para começar a mudar de vida. Então, essa é uma coisa bastante importante você entender, porque às vezes o lead que levanta a mão e baixa o e-book de campanha do agasalho não é o mesmo lead que levanta a mão para falar, eu quero ler um livro sobre emagrecer. Os dois ali são leads frios, porém estão em momentos diferentes. Então, para cada um, quanto mais eu nutrir, educar essas pessoas, eu começo a qualificar esse lead, e esse lead começa a entender que eu sou uma referência, e começa a entender que eu sou um desabafo, começa a entender que eu sou até um psicólogo, um amigo, e alguém que está preocupado em ajudar. Quando você consegue colocar na cabeça do seu cliente, do seu lead, do seu prospect que você quer ajudar, muita coisa, o jogo vira. Muita coisa de boa começa a acontecer na vida do vendedor, das academias e tudo mais. Tá? Então, para isso acontecer, eu preciso me relacionar. Então, eu preciso ter várias etapas de relacionamento e um relacionamento contínuo. Tá? Para depois isso virar um histórico de vendas, para que eu consiga levar esse histórico de vendas, tá, para o time de vendas. Quando for o momento da ação, o momento da imposição, o momento de fechar a matrícula, o momento de o game over, né? Aquele momento do pau, toma pancada, você tem todo um retrospecto e o seu pitch de vendas está muito forte, porque tem muita bagagem, você aqueceu ele no momento certo, da forma certa. Beleza? Outra coisa bastante importante é a conexão entre o marketing e as vendas. Esses dois setores a gente percebeu durante esses dias de imersão que são setores que estão separados. Então, às vezes dá a impressão que o marketing, eu gerei lead, o lead está aí, não é problema meu, o pessoal de vendas está perdendo. E às vezes o pessoal de vendas está quebrando a cabeça porque pega um lead completamente sem um nível correto de aproximação, e aí começa a fazer todo aquele contato, aquele trabalho já de tentar empurrar a venda, de tentar fazer a venda, e aí perde todo esse processo. Então, essa conexão entre o marketing e vendas é bastante importante e vai fazer sentido para vocês algumas das coisas que eu vou colocar agora. Exemplo, o tratamento não é igual de acordo com o nível de aproximação. Então, por exemplo, o marketing tem essa facilidade de entender qual é o momento que aquele lead está, de acordo com o histórico, de acordo com as decisões de compra, as decisões de interação com a rede social desse cliente, seja da Joy, seja do Instagram, do Facebook, da plataforma que você use, do programa, não tem problema. Mas é importante você entender. Imagina o primeiro dia de um cliente na academia e o vendedor fala, olha, o professor está ali, pode ir ali. E aí o vendedor está na correria, o consultor está na correria e pede isso é errado, pede para o cliente ir até o professor. Então, nesse momento que ele sai da recepção até ele chegar ao professor de musculação, que ele está sozinho, né? Isso acontece, tá? Parece que não, mas acontece, ele está sozinho. O que acontece? Mesmo um professor preparado, aquele que entende, que tem carinho com as pessoas, que sabe acolher. Aquele professor, naquele momento, naquele determinado momento, está sem um time de conversa legal, está sem um time de postura, está sem um time de sorriso. Então, o que acontece? Naquele momento, o cliente cria toda uma percepção do momento que ele estava acolhido até o momento que ele chegou para o professor. Então, essa conexão do marketing é bastante importante para entregar isso quente para a recepção, bastante calor e como se fosse de mão dada, sabe? Tá aqui, ó, esse é o cara, esse é o Diego, ele tá assim, ele tá passando por isso, tá passando por aquilo outro, tal. E você continua aquecendo o time de vendas até você estar fechando a matrícula com aquele cliente. Então, esse é um tratamento de aproximação, ele não é igual, você vai colocando intensidades aí, e voltando ao slide anterior, essa régua, essa timeline, ela é importante para que você entenda que momento que está o seu cliente. Meio e fundo de funil precisa ter um histórico para o time de vendas. Então, assim, é bastante importante que, não sei quem está assistindo, se faz tudo, se tem marketing, se tem um coordenador, se tem um gerente, se tem uma recepção, faz tudo, mas é importante, quando esse lead está para meio de funil, ele já está em contato com a empresa, já está recebendo conteúdo, já está recebendo material, ele tem um retrospecto, ele tem uma história. A gente costuma até, fiz um curso de UX há um tempo atrás, e nesse curso falava exatamente disso, de UX, né? Falava exatamente isso, da questão do storyteller, né? Então, qual é o momento que esse cliente está, a historinha dele, o que você precisa fazer agora, como vai se desenhar aquele cliente, porque é importante. Você começa a se conectar mesmo nesse cliente de acordo com esse histórico. Dá um pouco de trabalho, dá,
mas o pitch de vendas fica muito mais assertivo, tá? E retroalimentar o marketing. O que é isso? Eu preciso cumprir todas as etapas de funil, de plataforma, de processo, seja ele qual for. Eu preciso, ele tem que ter uma etapa número 1 e tem que ter uma etapa número 2, ou número 10, ou de A a B, ou de funil de régua, ou fundo de régua, ou de timeline. Ele tem que começar e ele tem que terminar. Porque essas informações o marketing precisa captar tudo isso. Desde quando o Diego estava lá, levantou a mão para um e-book de emagrecimento, até o momento que o Diego falou, puta, isso não é para mim, estou fora, perdeu. E a gente precisa estudar cada processo, cada etapa dessa linha de tempo, para poder identificar o que o marketing vai fazer e quais são os ajustes que a gente tem que dar para poder aplicar de novo, né? É quase um sistema de MVP. Então, eu vou testar esse modelo e vou pôr para funcionar. Eu testo um mínimo produto viável, eu testo aquilo, funcionou, é o funcional, para colocar para o mercado, testo aquilo e depois eu aplico de novo e vou sempre fazendo uma alteração, deixando um pouquinho melhor, para cada vez mais a minha pessoa ficar mais qualificada. Hoje a gente tem, deixa eu só tirar minha foto para estar bem na frente das palavras. Hoje a gente tem, no mercado uma visão bastante, vou dizer assim, bastante grupal, assim. A maioria dos proprietários, eles têm esse pensamento, eles têm eles colocam isso para peso, né? O sistema de visita. Então, por exemplo, eu vou explicar um pouquinho para vocês hoje o sistema de visita tradicional e o sistema de visita do marketing digital. Ele é um pouquinho diferente, é importante que vocês entendam aqui alguns detalhes, porque fazem bastante diferença, tá? Hoje, na visita tradicional, como que ela funciona? Eu tenho panfletagem, eu tenho carro de som, eu tenho mercadão, eu tenho paradão de feira, eu vou dentro dos comércios, eu vou dentro da escola, eu indico para um amigo traz comigo. Então, esse é o sistema de visita tradicional. Nesse sistema de visita tradicional, o cara que pegou um panfleto na casa dele até a academia, de 3 pessoas que pegaram o panfletinho, saíram da sua casa e foram até a academia conhecer, 2 têm que fechar. O índice de conversão é de 80%. O cara tá muito afim, o cara não vai pegar o panfleto, o cara não vai receber uma indicação de um amigo para vir treinar, para não fechar a matrícula. Então, seu time de vendas tem que ficar muito afiado com esse tipo de visita. O problema é que essa visita é escassa. O problema é que essa visita ela é difícil. O problema é que cada dia que passa, o panfleto ele perde mais o sentido na vida das pessoas. Cada vez esse tipo de estratégia está ficando defasado. Mas é tradicional, ela dá certo. E a gente não pede para que você pare. Pelo contrário, a gente pede para que você agregue mais serviços, mais trabalho, na verdade, né? Mais opções para que você tenha um retorno melhor disso. O sistema de visita no marketing digital, eu coloco aqui como uma referência ao inbound, é exatamente ao contrário disso. A gente joga no mar uma puta rede, né? A gente traz um monte de peixe para o barco, né? Só que a gente só quer comer, sei lá, camarão, dá um exemplo, né? Ou melhor, colocar o peixe, sei lá, sardinha, o atum, mas do tamanho X. Então vem tudo naquilo ali. Então tem peixe ali que você sabe que quando crescer vai virar atum, tem peixe que não faz sentido, você joga pro mar de novo, você aproveita de outro jeito, entendeu? Então esse é o sistema. No sistema de marketing de visita digital, a cada 30 que você traz, novos, né, uma perspectiva de 6 você fecha. Tá? Isso é lead frio, tá? Não é só lead quente, não. Porque o lead quente é como se fosse a visita. Ele se propôs a fazer. Você está falando de lead frio. O cara que levanta a mão para ler um e-book, o cara que levanta a mão para de agasalho. Então, a cada 30 que leva lá, você fecha 3 ou 6. Mas mesmo você gerando 30 e fechando 6, já é melhor do que fechar 3 no sistema tradicional. Uma coisa importante também, que isso para mim faz toda a diferença e faz com que o inbound seja do caralho, desculpa o termo, é porque você tem 30 novas oportunidades, fechando 6, sobram 24. 24 você vai nutrir, você vai virar referência, você vai ficar amigo dessas pessoas. Então, talvez o momento de compra desse cliente não seja naquele momento. Mas passou um mês, passou 2 semanas, passou aquela segunda-feira da loucura, puta, mudar de vida. Porra, o Diego lá entra lá no WhatsApp, quem me manda mensagem assim? E outra, com aquele carinho, né? Um negócio humanizado.
Estou te mandando aqui conteúdo, eu entendo, eu, marketing, eu, vendedor, eu entendo que não é o seu momento agora. Porém, eu não posso esquecer de você. Entendeu? Então, para quem que eu vou entrar em contato? Quem tem referência? Tem o cara que cuida de mim, tem o cara que sempre responde, tem o cara que me ajuda, tem o cara que está preocupado. Então, eu aqueço aquele cara para o momento certo da venda. Então, essa é a diferença, e ela é um pouquinho importante de colocar, porque na hora que você vai fazer essa colocação de tradicional para marketing digital, traz um pouco dessa interrogação na cabeça dos proprietários. É importante que vocês entendam isso. A gente faz muito mais força no sistema de marketing digital, a gente faz muito mais trabalho, se dedica muito mais, mas o resultado é muito melhor, tá? E atual, isso não é futuro, isso é atual, isso acontece agora. Tá? A gente tem cliente na reunião que vocês não estão, vou até cutucar vocês aí, você que está assistindo o vídeo aí, não pôde participar da reunião, você pede esse tipo de coisa, porque a gente pega cliente lá, fala, eu gerei 150 vídeos, o cara lá, falando da estratégia, quanto reverteu e qual foi o processo. Então, é bastante importante esse sistema do marketing digital para visitas, tá? Não é para morrer o tradicional, mas é legal o marketing digital para visitas, porque você consegue atrair mais, fechar mais e nutrir para no momento certo você fazer até uma campanha de WhatsApp, uma campanha forte de grupo, uma campanha forte de marketing e oferecer presentes, prêmios e cada vez mais aquecendo mais as pessoas que não tinham. Perfeito. Bom, eu até coloco aqui uma préviazinha, né, para colocar na apresentação do que é esse marketing digital focado aí no inbound. A gente foca em atrair, trazendo conteúdo, trazendo uma referência ao seu conteúdo. Depois que você se desperta para esse cliente como uma pessoa que entende do conteúdo e a autoridade dele, você começa a converter porque ele levanta a mão e quer saber mais sobre o conteúdo, ele quer ficar... É igual o YouTube, cara. Quando o canal do YouTube é bom, quando o canal do Instagram é bom, você segue só para ver o que ele está fazendo, só para ver o que ele está colocando. Então, ele ele sabe que você é um seguidor, mas você não está quente. Mas vai chegar uma hora que aquilo faz tanto sentido para você, que chega uma hora que ele pega e fala, agora eu sei qual a proposta, vem fazer um curso, vem fazer isso, e você compra o curso lá, e você é um gatilho muito forte, e você fica conectado com isso. Então, muitas pessoas, né, e muito mais oportunidades de você fechar negócio. Tá? Me relaciono, então não é aquela visita tradicional, é aquela visita construtiva, cada vez mais eu vou me posicionando como alguém que quer ajudar, então isso é muito importante. Eu vendo e depois eu analiso para transmitir, para pegar mais de erros que tinha aquela necessidade e transformar no plural e trazer mais vendas de uma forma automatizada. Show de bola? Vamos continuar aqui. Deixa eu ver. Aí, foi. Eu coloquei aqui uma coisa bastante importante que está ligada a como gerir o lead, é o que eu faço, é o setor de alerta. Hoje a gente tem 3 indicadores aí que ficam claros e muitas vezes não tem a importância necessária. O primeiro dele é gerar o lead. Então, hoje o marketing, hoje você que é do Elite, que faz essa geração, hoje o pessoal que contratou o prêmio, que a gente faz, que gera aí em torno de 300 até para a unidade da live, uma das nossos clientes, a gente já gerou o quê? 1.000 por mês, 1.000 leads. A gente já gera um número bem agressivo de leads, né? Então, esse é o trabalho do marketing. Então, o marketing vai trazer para você, sim, pancada de gente com perfil, gente sem perfil, gente com doida, gente com login mentiroso. Então, a gente vai trazer até o concorrente, vai trazer todo mundo e vai entregar para você. Mas é importante você colocar como desses 3 indicadores o responsável pela qualificação dessas pessoas. Porque é aqui que você começa a filtrar quem realmente tem perfil, quem realmente quer comprar, quem realmente não tem condição de entrar agora, né? O mindset da pessoa não está conectado nisso agora, então você vai começar a aquecer, ou quem estava ali perdido e realmente não tinha o que fazer, para depois você começar a levar isso para oportunidade de vendas. Tá? Porque você começa a deixar a meta de vendas uma coisa mais real, uma coisa mais justa. Eu te entreguei pessoas que tinham condições reais, tá, de fecharem oportunidades, condições reais de fecharem a matrícula. E aí você não joga tudo lá para a recepção, entope aquela parte azul lá, né? Só pega lá, altera de lead e manda lá para o funil de qualquer jeito e o pessoal de vendas acaba arrastando tudo para perder e não sabe nem o motivo. Então é bastante legal esses 3 indicadores ficarem redondinhos, porque te traz um pouco mais de respaldo
na hora e também de consciência na hora de analisar esses dados aí, tá? Quando eu entendo essas coisas, quando eu entendo esse processo, eu preciso entender, ou devo entender, qual é o tempo entre essas tarefas aqui. Tá? Então, desde a timeline que eu coloquei, a gente começa a entender cada processo e o tempo que leva para chegar em cada uma dessas coisas. Bastante importante isso, porque é nesse momento que você começa a identificar qual é a hora que o tempo está errado, o tempo está escasso, o tempo está prolongado, o cliente desaqueceu porque o lead desaqueceu porque alguma coisa nesse processo o tempo não ajudou, tá? Outra coisa também legal, eu preciso entender, ou eu entendo, nesse momento de alerta, como ele converteu. Porque depois que eu entendendo como ele converteu, levantou a mão para um e-book de emagrecimento, levantou a mão para um suco, levantou a mão para uma calculadora, levantou a mão para fazer uma experiência grátis, levantou a mão para se cadastrar para uma aula infantil. Então, quando eu entendo esse momento de conversão, eu começo a entender a intensidade daquele lead, entendeu? Isso é bastante importante. E aí, depois que eu entendo a intensidade, eu sei se eu tenho que nutrir, se eu tenho que educar, se eu tenho que pôr no grupo de lista de WhatsApp, ou colocar numa lista num grupo, numa transmissão, ou num grupo do Facebook. Eu começo a separar um pouco mais esse nicho de intensidade de lead. Depois, automaticamente, quando isso vai acontecendo, isso cria um histórico. Nesse histórico, o correto já é aparecer as dores, o correto já é traçar um perfil analítico da persona. A gente até brinca aí, brinca não, a gente fez o curso na UX, né, da UX, e fala muito sobre essa questão do storyteller, de como você pega a pessoa, o rostinho dela, todas as etapas, quem é essa pessoa, qual é o sonho dela, o que ela deseja e tudo mais. Então isso é bastante importante, porque você começa a tratar cada pessoa assim, e fica claro quais são os momentos de dores e os gatilhos que você pode estar usando para essa pessoa. Então, eu entendo o tempo, eu entendo a linha, o processo, eu entendo o que está certo, eu entendo o que trouxe ela para mim, a intensidade disso, eu entendo o histórico, eu tenho tudo isso fácil, dados para analisar. Eu, vendedor, faço um pitch de vendas mais assertivo, entendeu? Eu sei o momento, eu sei o que usar, eu sei o que falar, eu sei como colocar cada coisa para que esse lead aquecido ou fervendo feche a matrícula na academia. Tá? Então, para finalizar, o processo se torna assertivo quando o meu foco está ligado em processos, gestão, tecnologia e pessoas. Tá? É bastante importante nessa ordem mesmo, porque a partir do momento que eu coloco tecnologia na frente de processos, ou pessoas na frente de tudo, eu perco as etapas mais importantes. Tá? Eu preciso ter processo, eu preciso ter um passo a passo. Eu preciso, dentro desse passo a passo, gerir cada uma dessas coisas. E depois eu preciso de uma tecnologia para me ajudar com isso. Não dá para me perder tanto tempo. Hoje tudo é correria, tudo passa muito rápido. Né? Eu preciso retroalimentar isso com velocidade. Preciso testar isso para ver se está certo ou não, para depois eu conseguir mandar isso para o meu cliente. Então é bastante importante essa tecnologia estar conectada. Seja ela o Evo, a Pacto, a Joy, Tecnofit, seja qual programa você usa. Ele tem que ficar aberto, fácil para você enxergar, funil aberto, CRM conectado ao marketing, marketing conectado a vendas, e tudo ali batendo ali, tudo num ciclo fácil, com histórico, com processo, com tempo, com atividade, né? Na própria Joy, a gente tem lá dentro do funil uma questão de você colocar atividade, isso é importante porque tudo isso ajuda nos processos, você vai colocando as atividades ali por centro, e você vai sabendo qual é o tempo certo para cada uma dessas coisas, para que você entenda cada uma. E aí sim entra as pessoas, tá? Depois a tecnologia, para colocar o calor humano e para colocar os gatilhos de fechamento, para fechar. Tá? Então você tem processos, você tem gestão. E na gestão, você entende cada uma dessas etapas e cada tempo demora, então você entende qual é a hora que o seu consultor de vendas ele tem que estar focado no Joy, qual é a hora que ele tem que estar focado na catraca, qual é a hora que ele tem que estar preocupado com cada coisa. Depois você tem que ter tecnologia sim, para esses números ficarem fáceis, para esses números para gestor, para consultor, para coordenador. Tá importante, tá trazendo uma questão de dados, ao mesmo tempo fazendo a pessoa refletir onde ela está errando ou não, para que venha o crescimento, a evolução, tá? E pessoas. Hoje, o vendedor,
ele tem que saber ter esse olhar analítico, né? Ele tem que saber ler os dados, ele tem que saber enxergar os processos, enxergar as falhas e para quando for fazer o ciclo de volta, corrigir isso melhor, entender qual tipo de persona você trabalha. Vou falar com o idoso, esses são os scripts, esses são os momentos de conversa, esses são os momentos de imposição de fechamento. É um público mais novo, um público com dor, um público feminino, ou até um público homossexual. A gente tem que saber quais são os momentos que a gente tem que usar, os tipos de processos. A gente testa, valida, cria, testa, põe para validar, de novo, reajusta e vai validando o IVP, sempre colocando assim, tudo isso de um jeito muito rápido. Tá? Então, inclusive hoje na mentoria das 2 horas, a gente fez exatamente esse exercício, não estava combinado nesse tema, e eu acabei colocando aí, assustei o Delta aí, o Jefferson já sabia, porque me deu a dica, mas Jefferson já sabia do conteúdo, mas o Delta pegou ali na hora e já pegou os gatilhos, já jogou para a turma da tarde, o pessoal está fazendo essa régua aí para a produtividade ficar melhor, os processos, para todo mundo entender o que todo mundo faz e qual hora que você não pode comer bola. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Forte abraço para vocês. Tamo junto. Venham nas reuniões aí de terça-feira às 10 horas e de terça-feira às 2 horas, porque é assim que você cresce. A galera comenta muita coisa legal e aí que a gente vai trocando figurinha aí, esse processo vai ficando muito mais legal. Beleza? Prazer. Tamo junto. Tchau, tchau.